Boa noite, irmãos da Igreja Batista Casa de Oração. Que Deus esteja abençoando vocês. Nós estamos hoje finalizando mais uma torre de oração, agora do mês de abril. Essa torre é a quarta torre de oração, 24 horas, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelo seu empenho, agradecer a Deus por estar envolvendo a sua família nesta obra. E eu quero deixar nesta noite uma palavra aos nossos corações, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, toma essa palavra dessa noite, agradecemos ao Senhor por mais essa etapa que nós concluímos hoje. Agora, Pai, estaremos concluindo agora, nesse momento, e pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, conquistas passam pelo mundo espiritual. A igreja, ela foi chamada não apenas para poder estar andando neste mundo, estar vivendo de uma forma natural, mas também existe um envolvimento espiritual por trás. O mundo metafísico é um mundo a qual coisas sobrenaturais vão acontecer. E o profeta Daniel, ele deixa registrado as experiências que ele teve no Senhor e quando ele se colocou ali 21 dias para poder estar orando pela nação, por revelações, e Deus ali trouxe uma revelação para ele, ele teve ali um impacto e houve um anjo do Senhor que foi até ele e revelou sobre a guerra espiritual que estava acontecendo nos céus. Tudo isso porque aquele homem se colocou na presença do Senhor. E é interessante que Efésios capítulo 2, verso 20, vai falar de autoridade. E essa autoridade Jesus conquistou na cruz do Calvário e ele passa essa autoridade, ele delega essa autoridade para a sua igreja, para nós que estamos aqui nesse dia. Então o reino de Deus, a partir daquele momento, ele foi implantado, ele foi ali evidenciado. E Mateus capítulo 11, verso 12, Jesus ali, quando ele inicia uma fala trazendo ali sobre um esclarecimento sobre a vida de João Batista, ele vai nos dizer que o reino dos céus, ele é tomado à força. E aqueles que usam dessa força, que se empenham, eles vão se apoderar do reino dos céus. Então Deus, ele tem nos chamado para que a gente venha estar intensificando nas conquistas. E essas conquistas, irmãos, vão começar através dos nossos joelhos. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos nesse dia, em primeiro lugar, que na conquista do reino de Deus, precisamos estar envolvidos de coração. Ou seja, começa lá do nosso interior. Precisamos estar trazendo amor, precisamos estar externando ao Senhor sinceridade, precisamos estar indo até Deus de forma humilde, dizendo que é aquilo mesmo que nós queremos nos envolver na sua vontade, no seu querer, na sua obra. Irmãos, é através disso que Deus age. E ficou registrado ali no capítulo 11, capítulo 6, quer dizer, de Isaías, o profeta, e quando ele recebeu um chamado de Deus, ali ele pôde externar lá do fundo do seu coração. E ele externou ali que eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele se colocou à disposição e Deus, ele age através daqueles que estão dispostos a fazer o seu querer. E é assim que Deus, ele inicia. E Daniel, capítulo 9, verso 3, a Bíblia fala que Daniel, ele diz, eu me dirigi
o meu rosto ao Senhor, e fala que foi em orações, fala que foi com rogos, fala que foi com jejuns, fala que foi com pano de saco e fala também que foi com cinzas. Então ele abriu o coração e ele externou ali a Deus a motivação certa. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer, eu quero me envolver. E isso, irmãos, é o primeiro passo que chama a atenção de Deus, para que Deus ele venha estar legitimando aquilo que nós estamos querendo e aquilo que nós estamos propondo. A segunda coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos é que na conquista do reino de Deus necessitamos ter certeza que Deus continua a agir na construção da história humana. Nós precisamos ter essa convicção, ter essa certeza, lembrar daqueles que foram fiéis a Deus e o que Deus ele fez através deles, né? Os feitos ali dos céus, quando aqueles homens invocaram ao Senhor e ficou registrado, né, na palavra de Deus. Lembrar dos pais da igreja e a história, já a história secular, aquilo quando se fala sobre a história da igreja, vai deixar registrado atos desses homens, coisas que esses homens fizeram, mas fizeram dirigidos pelo Espírito Santo. E Deus ali operou tremendamente e mudou a história, irmãos. Lembrar de como Deus ele já tem cuidado da igreja, não apenas a nossa, mas se formos lembrar ou colocar a nossa atenção apenas na igreja brasileira, como a igreja brasileira foi construída, a história dos batistas, as igrejas históricas, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, e depois veio e surgiu no começo do século passado a Assembleia de Deus. Como Deus ele fez realizou e fez coisas sobrenaturais através desses trabalhos, dessas igrejas. E o que Deus ele já tem feito na nossa vida, na nossa igreja, nós precisamos lembrar, nós precisamos ter isso em mente, que Deus ele já tem mudado a nossa história. Muitas vezes era um caminho de fracasso e Deus ele traz e reescreve uma história de vitória, uma história de conquista. Então, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. E é interessante que em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6, Josafá ele se lembra e disse e externou ali, né, dizendo: ó Deus dos nossos pais. E ele coloca ainda: és dominador sobre todos os reinos. Ele coloca isso: ninguém pode resistir à tua força e o teu poder. Então, o rei Josafá, ele externa essa situação, ele coloca ali para aquela oração ali diante das pessoas, diante ali do povo de Deus ali, quando eles estavam reunidos, no momento que eles estavam em batalhas, que uma grande quantidade de guerreiros, né, 2 povos tinham se levantado ali contra Israel, e aquele homem, aquele rei, ele se lembra e ele coloca isso em suas orações dos feitos de Deus, daquilo que Deus ele já tinha realizado a favor de Israel, a favor do povo ali, do povo de Deus. E terceiro lugar, irmãos, eu quero colocar que na conquista do reino de Deus precisamos caminhar em unidade. Caminhar em unidade. E o Salmo 133, ele vai falar sobre quão bom os irmãos estarem unidos, né? Estarem em união. É ali que Deus ele vai operar a sua bênção. Quando há unidade, Deus ele opera. Quando
o povo se levanta num só clamor, como foi ali o povo de Israel quando eles estavam no Egito. E quando eles se levantaram como um só homem, a Bíblia nos deixa registrado em Êxodo, ali no começo de Êxodo, Deus ouviu aquela oração e se lembrou deles. E quando nós nos colocamos em unidade, como nós temos feito esses dias, não apenas a nossa igreja local, mas as demais igrejas, os demais trabalhos, as denominações, irmãos, Deus ele opera. Deus ele opera. Não se assuste com aquilo que está acontecendo, né? A igreja começou a orar, aí começou a acontecer coisas sobrenaturais nesses dias de quarentena. Talvez você não entenda e nós não compreendemos tudo que está acontecendo, mas há uma batalha no mundo espiritual, irmãos. Há uma batalha, há uma guerra no mundo espiritual. Eu tive assim, o acesso a algumas palavras, alguns testemunhos de pessoas durante esses dias, e as pessoas externando, colocando, registrando ali que elas tiveram sonhos, tiveram visões, e um pastor, eu não sei se aquele pastor é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não me lembro, ele é um homem de batalha espiritual, de oração. Ele disse que ele estava ali se colocando diante do Senhor e Deus ali abriu o mundo espiritual para ele. Ele viu uma grande guerra. Ele viu uma grande guerra ali na Europa. Ele via anjos, uma batalha, anjos de Deus e entidades das trevas sobre o território brasileiro. E ele pôde entender que havia uma guerra, tá tendo uma guerra, um momento difícil. E nesses mesmos dias agora, eu lembro de uma pessoa da nossa igreja que ela externou, que ela colocou que ela via sobre o Brasil uma batalha muito grande. E essa batalha, ela está acontecendo e ela vai ser vencida através das nossas intercessões, das nossas orações, dos nossos jejuns, do nosso louvor, da nossa entrega a Deus, pedindo a Deus, primeiramente de coração, pedindo a Deus com a certeza que assim como Ele já fez no passado, Ele também vai continuar fazendo agora, mudando a história, né? A nossa história, a história do nosso povo, a história do Brasil, a história da igreja, a história do mundo. Ele vai continuar agindo. E quando estamos em unidade, irmãos, Deus ele faz coisas sobrenaturais. A Bíblia fala, quando dois concordam aqui na terra, Deus estabelece nos céus. Isso aí fala sobre o poder da unidade. E quando há unidade, há sinergia. E essa palavra, que é uma palavra dentro da física, é uma palavra que fala de multiplicação de forças. Eu já disse isso para os irmãos. Um cavalo ele pode puxar até 7 toneladas. Mas 2 cavalos juntos, eles podem puxar, arrastar até 21 toneladas. Eu deixo essa palavra para os irmãos nessa noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado, agradecemos ao Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua manifestação. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa torre de oração, que o Senhor continue, Pai, a agir nas nossas vidas, na vida da liderança da Igreja Batista Casa de Oração, na vida dos pastores, na minha vida, na vida, Senhor, de cada, ó Deus, membro da nossa igreja, dos congregados, aqueles que buscam amparo, que estão envolvidos aí com as nossas atividades, que participam das nossas orações. Meu Deus, completa essa obra, completa, Pai. Age na vida de cada um, daqueles que estão enfermos, aqueles que precisam da Tua graça, da Tua manifestação. Meu Deus, age no Brasil, traz uma mudança no Brasil, que venha recuar, Senhor, essa obra maligna, Senhor, do coronavírus, que o Senhor venha, Pai, fazer com que venha cessar essa obra. Toma, Pai, o presidente da República, toda a equipe de governo,
Nós queremos, ó Deus, pedir a cobertura do Senhor sobre ele. Que ele, Senhor, mantenha uma postura, Senhor, ó Deus, de integridade, que ele não se envolva com a corrupção. Nós sabemos, ó Deus, que há várias décadas, ó Deus, há um espírito maligno de corrupção, Senhor, ó Deus, que está enclausulado, Senhor, na política do Brasil, no governo do Brasil. Ó Pai, nós não confiamos nos homens, mas confiamos em Ti, mas o Senhor inclina o coração do homem para fazer a sua vontade. Meu Deus, que esse homem que está agora é a oportunidade de mudar o Brasil. Ó Deus, que ele possa ouvir a sua voz, inclinar o seu coração para Ti e o Senhor, Pai, fazer coisas sobrenaturais nessa nação. Nós cremos que o Senhor pode fazer do Brasil uma nação, Senhor, ó Deus, totalmente, Senhor, nova. Pedimos isso, pedimos um milagre sobre a nossa nação. Cuida, Senhor, de toda a situação, Pai, que nós temos vivido, né, nesses dias. Cuida da população, cuida, Senhor, daqueles que precisam de alimento. Cuida, Senhor, ó Deus, das pessoas do grupo de risco, das pessoas mais velhas, com mais idade. Cuida delas e amplia, Senhor, toda a Tua proteção para todo mundo e traz salvação, libertação, Pai. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Fique com Deus, querido. Tenha uma noite de vitória.